Aleluia. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Quero pensar algumas coisas com os irmãos, não quero me delongar. Na verdade, com temor e tremor, trago esta palavra aos irmãos. Aqueles que estão acostumados comigo nas mensagens aos domingos, sabem que eu gosto de pegar o texto, e a gente vai pensando o texto, partes dos textos, e a gente vai fazendo algumas análises. E eu tenho dificuldade quando eu tenho que ler aquilo que escrevi e eu vou fazendo sequência. Então, pode ser que eu me atrapalhe um pouco hoje, que para não esquecer, eu escrevi. Mas e aí, entre uma coisa e outra, então me perdoem caso alguma coisa saia errada. Também eu não sei se entrei, se saí, ou se estou entrando, ou se estou saindo de uma gripe. Está meio, sei lá, entende? Então, pode ser que no meio da mensagem eu comece a tossir, tenha calma, é rápido, passa e eu continuo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pelo visto todos, glória a Deus. Capítulo 32 de Êxodo, quem achou? Amém. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai-vos os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será feita festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Até aqui. Amém, queridos? O texto é interessante, é muito bom, mas faça em casa. Não me parece muito um tema para ceia, mas o que o Senhor me chama a atenção aqui e eu intitulei, coisa que eu também não gosto muito de fazer, mas é da bênção à maldição. Mas na ceia nós falamos da maldição à bênção. Mas eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito do contrário disso. E aí, nós vamos ver esse contexto todo, onde Moisés sobe o monte para receber as tábuas da lei, escritas pelo próprio Deus, cunhada a essas tábuas. E quando você vê o versículo 18 do capítulo 31, que antecede aí o capítulo 32, a última frase está assim, escrita pelo dedo de Deus. Tábuas estas escritas por Deus. Até a nossa irmã Sara, falando aqui, dando aula para nós, falou: eu não acredito nesses filmes de Hollywood, que vem com aquelas tábuas, tudo de qualquer jeito. Não, Deus fez perfeito. O negócio veio alinhadinho, bonitinho, caprichado, porque foi Deus que escreveu. A segunda vez que foi Moisés é que teve um negócio meia boca, meio de qualquer jeito. Mas o primeiro foi Deus que fez. Deus faz bem feito ou não, irmãos? Você crê nisso? Diga amém. Deus faz, repita comigo. Tudo bem feito. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. E faz mesmo. Ele faz tudo bem feito. E ele aqui no capítulo 31, vai falar inclusive de Bezalel, que ele dá esses atributos, essas habilidades para fazer as coisas da melhor forma que pudesse. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, levantamento de pedras, em
Enfim, Deus deu habilidades. Deus nos deu habilidades. Deus nos deu dons. Você crê nisso? Diga amém. Tem alguém aqui que Deus não deu nada? Não. Não. Deus tem nos dado habilidades. Deus tem nos dado dons. Deus tem nos dado aptidões, capacidades, das mais diversas. E é por isso que a igreja continua crescendo, é por isso que a igreja continua desenvolvendo, porque nós nos unimos uns aos outros e conseguimos ir para além do que um só de nós conseguiria. Deus é maravilhoso, Ele sabe como agir com a sua igreja. Mas pensando o texto que acabamos de ler, mas vendo o povo. Moisés subiu, está lá tendo algo maravilhoso com Deus, preparado por Deus, para trazer ao povo algo extraordinário, escrito por Deus na pedra. Mas o povo está lá embaixo. Está vendo o que está acontecendo lá em cima, sim ou não? Não. Está lá em cima. Não está sabendo o que está acontecendo. Vou falar com Deus, não chegue ninguém perto, não subam, não coloque nada, não invadam esse espaço, mas eu estou lá em cima. Vendo, vendo o povo. E aí eu vou dizer, irmãos, a primeira coisa que eu vou tirar para nós é, qual é a nossa percepção de vida no viver com Deus? Porque Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre fazendo, e Deus, você disse isso e disse amém, Deus faz sempre perfeito. E Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo 3, se não me falha a memória, no versículo 11, e diz que Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Oh, aleluia. Ele sabe como agir, Ele sabe como fazer. Conseguimos ver Deus em nossas relações com os nossos irmãos? Porque às vezes ela é meio tempestuosa. Dependendo do temperamento, misericórdia. Quase que saiu misericredo aqui, que eu lembrei da Ivone. Quase são... Por quê? Porque dependendo do temperamento, fica tudo muito difícil. Muito complicado em se lidar, em se fazer, em se estar. Mas eu preciso ver Deus, a percepção de vida nesse relacionamento com os irmãos. Ver Deus nisso. Conseguimos ver Deus atuando através do tempo? Será que na história da sua vida você consegue perceber Deus, ver Deus agindo no tempo? Ou de repente você está como eles, e vendo o povo? Que Moisés tardava. Nossa visão de mundo e de vida precisa ser através da nossa fé em Deus, e não no que se apresenta diante de nós. Moisés demorava segundo a visão do povo. E de repente, alguns estão questionando exatamente isso. Porque a demora, Senhor? Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Gente, era de pedra, esculpida por Deus, escrita pelo dedo de Deus. Era o que Deus estava preparando para o povo. Mas o povo, vendo, sua percepção, seu modo de ver, que ele estava tardando, tardava em descer. Deus tarda, mas não falha, amém, queridos? Peguei alguns aí, hein? Não é a primeira vez que eu faço dessa. Deus não tarda, Ele é preciso, Ele é cirúrgico. Ele vem no momento certo. Ele conhece os tempos. Ele conhece os tempos. Será que conseguimos ver, diante das circunstâncias, das lutas, que nós é quem nos revelamos, inclusive quanto à nossa fé em Deus, nesses momentos? E a gente quer questionar o Senhor sobre alguns aspectos da vida, da nossa vivência.
E não percebemos que nós que estamos nos revelando diante de Deus e das pessoas. Por quê? Porque achamos que Ele está tardando. Perceba que o olhar não é para o outro, o olhar não é para Deus, Ele é perfeito, querido, Ele é Senhor. Veja a si mesmo, como é que você tem reagido diante das circunstâncias que aparentemente Ele está tardando. Diante do fato bíblico em análise, não dá para esperar. É preciso ter atitude, então? Vejam o que eles fazem. Não consigo esperar, pastor. Tem coisas que já deveria ter vindo, eu não consigo, isso é difícil. A minha ansiedade, a minha vontade, o meu isso, o meu aquilo outro. Não consigo esperar. Então precisa ter atitude. E aí você toma atitude, e o que nós estamos vendo no texto, queridos? Aquilo que era tão precioso, que estava vindo para o povo, foi quebrado. Foi destruído. Não ficou nada. Vou pegar um pedacinho para guardar. Foi Deus que aí fez. Não ficou nada. Ninguém conseguiu guardar coisa nenhuma. Não dá para esperar e é preciso ter atitude? Talvez tenhamos dificuldades em aceitar os tempos e achar o equilíbrio entre o fazer e o ficar quieto. Talvez nos falte esse equilíbrio. Talvez nos falte essa percepção. Querido, Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está fazendo. Não tem a ver com aquilo que você quer, tem a ver com aquilo que é melhor para você, porque Ele é Senhor. E Ele sabe. A gente canta um corinho, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. É? Parece que não. Sabe, queridos, ele é soberano e nós reconhecemos isso. Não porque Ele faz aquilo que Ele bem entender e está tudo certo, você fica quieto, pronto, acabou. Não, tem propósito de Deus. Ele não faz assim deliberadamente. Ele te ama, Ele nos ama de maneira tal que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, queridos. É por isso que nós estamos aqui essa noite. Ele tem propósitos certos, firmes, que vão inclusive para além da nossa compreensão. Para além da nossa compreensão. Saiba esperar. E aí mais na frente, né? Tardava em descer do monte, juntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, levanta-te, como se dissessem, né? Toma uma atitude, faz alguma coisa. Você não é o líder dessa casa? Você não é a mãe dessas crianças? Você não é o pai dessa família? Você não é o profissional aqui? Você não sabe isso, você não sabe aquilo? Toma uma atitude. Foi isso que foram a Arão. Questionaram a sua posição, porque ele não estava tomando atitude. A primeira coisa que eu vejo aqui, queridos, é que precisamos aprender, com a atitude de Arão, precisamos aprender a liderar a nós mesmos. Em primeiro lugar, aprender a liderar a nós mesmos. Organizar as nossas emoções e não atuarmos de forma impulsiva. Porque de forma impulsiva era o povo de Deus. Era o povo de Deus. Questionaram então a autoridade de Arão. E aí, rapaz, você não vai fazer nada não? Você não é o nosso líder espiritual? E aí, quem sabe ele, acuado, não sabendo o que responder, porque nesse caso talvez estivesse pensando, quem sabe, a mesma coisa. Quem sabe, a mesma coisa. Não deve ser as ações ou reações dos outros que devem nos dizer o que devemos fazer. Precisamos gerenciar as nossas emoções. Cuidado. Muitas vezes estamos sendo colocados, quase todas as vezes nós estamos sendo colocados à prova. E precisamos aprender diante das circunstâncias como nos comportar. E é aí que nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus,
através da palavra dele em nós, antes de qualquer fala ou atitude. E aí eu quero te lembrar o seguinte, que dependendo do que vem acontecendo na família, dependendo do que vem acontecendo na igreja, dependendo do que vem acontecendo no ministério, a gente está mostrando justamente o que a gente crê ou no que a gente não crê. Porque se a gente não sabe esperar, se a gente não sabe aguardar, é sinal que a nossa fé está dúbia. É sinal que a nossa fé está fraca. E olha que Jesus disse, hein? Se tiveres fé do tamanho de um caroço de abacate. Quem me dera, hein? Quem me dera. De um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda? É enorme, não é isso? É bem enorme, é um negócio... É pequenininho. E olha que se for desse tamanho, pastor Kleber vai dizer a monte, ó, sai daqui desse tamanho. E se num caso desse, a nossa fé está fraca, está titubeante, como é que fica? Isso é para que nós olhemos para nós, queridos. Esse é o espelho, é a palavra de Deus, onde nós olhamos para ela e nos vemos como realmente estamos. Essa palavra precisa estar em nós. Essa palavra precisa estar em nós. Essa palavra precisa estar nas nossas práticas, porque senão nós vamos titubear. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Cristo precisa ser o norte do nosso viver. Cristo precisa ser o norte do nosso viver. Nós estamos falando aqui de uma relação entre sacerdote e povo. Ele precisa ser o norte também das nossas relações. Ele precisa ser. Onde esta palavra, norteando o nosso viver, norteando o nosso pensar, vai equilibrar a nossa prática de como agimos para com as pessoas. Continuando o texto. Faze-nos deuses que vão diante de nós. Não basta chamar a atenção deles, mas eles já dão a solução, né? Faze-nos deuses diante de nós. Porquanto, e aqui é interessante, irmãos, que o texto vai dizer assim, olha, quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, há uma diminuição de quem Moisés é, do que ele significa para o povo. Eles não estavam, quando o Senhor abriu o Mar Vermelho, quando as águas de Mara se tornaram doces. Eles não estavam quando as codornizes vieram para o povo, quando reclamaram que estava sem carne para comer. Eles esqueceram do maná que vinha do céu. Eu não entendo. Ah, povo. Sabe por que eu estou falando povo? Eu e você. Não esqueça do que Deus tem feito na sua vida. Não esqueça. As tribulações virão, as angústias vão continuar surgindo, as frustrações, serão muitas, mas não esqueça daquele que te resgatou, que tirou da onde você estava e te trouxe, e você está aqui hoje, glorificando a Ele, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não nos esqueçamos disso. O povo esqueceu. Quanto a este, não sabemos o que sucedeu a Moisés. O problema é justamente esse, né? É não saber. A gente precisa ter o controle. Aí fazemos porque concluímos que... Eu não sei o que aconteceu com ele, então vamos seguir em frente. Eu não aguardo o Senhor agir, eu não aguardo o Senhor falar. Eu sigo em frente com a maneira que eu quero. E líderes da igreja, presta atenção no que eu vou lhes dizer aqui. Homens e mulheres de Deus que estão liderando na igreja, seja qual for o departamento que você esteja, nós precisamos aprender a liderá-los e não ser liderado por eles.
Porque povo tem muita fala. Desculpem-nos, eu faço parte do povo, eu sei disso. A gente fala muito, a gente escuta coisas e a gente repete coisas que a gente nem sabe direito o que é, mas a gente repete. Olha o que o povo fez. O povo de Deus. Eu não estou falando do mundão, não, irmão. Estou falando do mundão, não. Estou falando do povo de Deus. Aqueles que se dizem seguidores do Senhor. Povo seu, ovelhas do seu pasto. Não, ele não vem. Esse homem aí, olha, que tirou a gente do Egito, já nem parece, precisamos de outros deuses. Traga-nos outros deuses. E existem falas que nós precisamos tomar cuidado. E isso é sério. Existem falas que nós precisamos tomar cuidado. Reoboão, logo depois que seu pai Salomão morreu, foi consultar, pasmem, os conselheiros de seu pai. Pasmem, Gente, quem era Salomão? O homem mais sábio? É isso que a Bíblia diz? É isso mesmo? Certeza é isso, queridos, é? Deixa eu ser tudo com interrogação na cabeça, né? Foi isso mesmo. Era isso mesmo. O homem mais sábio. Tinha conselheiros? Talvez por isso fosse sábio, né? Talvez por isso fosse sábio. Estávamos hoje na consagração com os nossos obreiros, uma palavra que o pastor Selmo Alvarenga nos trouxe. E de repente o Espírito Santo deu um... Eu fui lá depois dele simplesmente ter uma pincelada, porque a mensagem já foi excelente, falando sobre Naamã. E eu chamei-nos a atenção de que quantas vezes nós somos o Naamã. Deus usa a menina para falar com ele, usa o profeta e usa servos. Às vezes nós somos piores do que o Naamã, porque nem assim a gente ouve. Conselheiros, aprenda a ouvir. O próprio Salomão escreve em Provérbios, no capítulo, versículo vai ficar meio difícil agora. Mas ele diz que na multidão de conselheiros existem sábios conselhos. Todos os conselhos são sábios? Não. Mas o que vai peneirar isso é o quanto dessa palavra está em você. O quanto do princípio da palavra de Deus está em você, norteando, mostrando, orientando. E você tem. Você tem o Espírito Santo, pois a palavra de Deus diz que ele se move dentro de nós. Não sabemos, né? Não sabemos o que sucedeu a Moisés. Eu ainda estou nesse não sabemos. Não sabemos quem somos, quem são os que estão diante de mim, como estão as situações, qual o momento que esse outro está vivendo. Enfim, as relações a gente vai deixando, porque a gente vai se envolvendo, vai causando, vai sendo causado, e a gente não presta atenção. Irmão, deixa a palavra de Deus nortear o seu viver. Aprenda da palavra de Deus o que foi dito aqui. Tenha vontade, queira estudar a palavra de Deus, queira ler a Bíblia, permita que ela entre em você e comece a fazer parte de cada poro da sua vida, do seu viver, da sua pele. Para que quando você tiver que reagir ou agir de alguma maneira, seja norteado pela palavra de Deus. E aí vem a palavra do líder. Arão lhes disse, versículo 2. Um líder quando fala, sempre traz as suas consequências. Logo quem vos está falando isso. Um líder quando fala, pai, mãe, o que você tem dito dentro da sua casa? Líder de departamentos, professores de escola dominical, dirigentes de congregação, pastor presidente, seus vices, diretoria. O que você tem dito diante da igreja? Porque aquilo que falamos tem o seu efeito. Eu comecei esta mensagem dizendo para vocês que eu estava com temor e tremor.
Porque eu sei a responsabilidade que é isso, que é estar neste lugar falando a cada um dos senhores, a cada um dos irmãos. E nós temos homens e mulheres aqui que pregam muito mais do que eu, e eu não tenho dúvida disso. A questão aqui não é essa, é a responsabilidade daquilo que dizemos, como dizemos, a quem dizemos, ao povo, à sua família, aos seus amigos, até os seus simpatizantes, pois estão vendo, ouvindo e seguindo. Cuidado, seja ponderado. Líderes da igreja, cuidado como você se comporta, cuidado com o que você diz. Preste atenção, você é espelho para muita gente. Tem muita gente olhando para você, tem a responsabilidade diante de Deus. Que igreja nós estamos produzindo, queridos? Isso nos envolve a todos. Entende quando eu falo da bênção para a maldição? Olha que coisa maravilhosa, que coisa abençoadora estarmos aqui louvando, adorando ao Senhor, sentindo a sua presença, mas depois quando termina isso, de repente, os nossos comportamentos, as nossas falas e as nossas reações não transmitem esse amor de Deus através de nós. Eu e a Simone conhecemos um pastor chamado Daniel e Fátima, se não me falha a memória, lá do Rio de Janeiro. Juarez deve se lembrar deles. Juarez e Sandra devem se lembrar deles. E eles eram diretores, trabalhavam em presídios no Rio de Janeiro. E na época ele nos trouxe uma pesquisa dizendo que mais de 70% dos encarcerados já tinham sido crentes ou eram filhos de crentes. Irmãos, isso para mim, quando ele falou, não é possível. Mais de 70%. O que é que nós estamos ensinando aos nossos filhos? O que é que nós estamos ensinando àqueles que estão sendo liderados por nós? Quais são os nossos comportamentos? Cuidado com os supostos zelos à obra do Senhor, supostos zelos à vontade de Deus, que não são permeadas pela palavra, mas por aquilo que nós queremos que ela diga. Isso é sério. Isso é muito sério. Nós líderes, seja em casa, na igreja ou mesmo no trabalho, precisamos tomar cuidado para não sermos dirigidos pelos outros. A gente vai fazer como jovens aqui, né? Vai pela galera. Todo mundo está indo, está todo mundo fazendo, está tudo certo, não tem problema nenhum, vamos embora. Está todo mundo errado. Aí lembra da fala da mãe? Se todo mundo pular da ponte, você pula. Todos nós já falamos isso uma vez. Mas a gente vai no mesmo jeitão, e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Irmão, em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Nós estamos num processo muito difícil nesse país, que vem perdurando, eu vou dizer décadas aqui, onde nós estamos sendo instruídos, orientados a não pensar. Para você comer apenas aquilo que se é dado. Para que você seja dependente, inclusive do pensamento de quem está acima de você. Cuidado, não faça isso. Alguns dos irmãos aqui já devem se lembrar que quantas vezes eu já falei aqui na igreja, não é porque eu estou falando que está certo. Leia a palavra e veja se eu estou falando a verdade ou não. Quantos se lembram que eu já falei isso aqui? Porque você precisa pensar. Olhe direitinho, não é só porque, olha, me perdoem aqui, queridos, mas é pastor, é dirigente, está falando isso. E daí? Você ouve na televisão, você ouve na internet, você vê vídeos isso, vídeo aquilo, e está tudo certo, e vamos embora. Irmão, em nome de Jesus, desenvolva a capacidade pensante. Põe o tico e o teco para funcionar. Os dois neurônios aí. Se um ficar gripado, pelo menos tem o outro. Mas desenvolva. Desenvolva. Formou o ouro com um buril e fez... Buril é um instrumento rústico, duro, para uso em fundições. Seu uso era de forma artesanal. Veja aqui a capacidade, aquilo que eu falei no início, a capacidade dada por Deus ao homem,
Dons, aptidões, facilidades em realizar determinadas tarefas. Eu li Êxodo capítulo 31 e versículo 2. Vejam bem, gente, o material aqui era excelente. Qual foi o material que ele usou para fazer o Deus lá? Quem lembra? Isso, começa com ou e termina com urô. Ouro. É ruim esse material, gente? Vale nada? Não, material bom. Material é bom. Olha, o povo deu. É interessante porque o texto dá um sentido um pouco diferente, né? Tomou. Não foi dado aqui. A gente vê, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Arrancai. Aí no versículo 3, e todo o povo arrancou os pendentes de ouro. No versículo 4, ele os tomou em suas mãos. Não foi dado, não foi tomado, mas não foi coisa ruim não, foi coisa boa. Era ouro. Era bonito o negócio. Caprichado. Era o povo de Deus fazendo algo, olha, muito bem feito, com um material excelente. Cuidado, irmão, cuidado. A questão não é o material usado, é para que fim estava sendo usado. Para que fim estava sendo usado. Este homem, Arão, usou um bom material e a sua boa capacidade e a sua liderança para que era mal aos olhos do Senhor. Às vezes na casa do Senhor, líderes, na casa do Senhor, nós acabamos usando um bom material, que é a palavra de Deus. Olhamos para o povo, mas agimos de forma errada e equivocada. Damos um sentido diferente daquilo que se deve. Parece que a gente perde um pouco do temor a Deus. Eita, Arão, perdeu o temor do Senhor. Usa um bom material para fazer aquilo que é ruim. Cuidado com isso. Da bênção à maldição. Estamos terminando. O que estamos fazendo com os dons e capacidades que Deus nos deu? O que estamos fazendo? Não transforme bênção em maldição. Na bênção, eu abençoo e sou abençoado. Mas na maldição também. Eu amaldiçoo e sou amaldiçoado. Eu peço à igreja que se coloque de pé em nome de Jesus. A minha pergunta a nós hoje. A minha pergunta a nós hoje, a irmã puder me ajudar aí no tecladinho, por favor? Obrigado. Bem suave. A minha pergunta a nós é: quais são os dons e as capacidades que Deus nos deu? Que Deus te deu? Quais são? Primeiro, tem usado? Tem colocado em prática? Tem colocado diante do Senhor? Tem deixado que Ele te use como instrumento dEle, para a glória dEle? De que maneira tem usado? Tens lido a palavra de Deus? Tens estudado a palavra de Deus? Como é que você tem usado esta palavra? Esta palavra é para edificar ou muitas vezes é para oprimir alguém? Para machucar alguém? Não pode ser. Esta palavra precisa fazer um efeito em nós de maneira tal a nos tornarmos doce, porque o amor do Senhor está em nós. Ah, irmãos, existem religiões, eu não vou citar nomes aqui, que pode trazer até problema para nós, mas existem religiões que são ganhas à força, e cresceram, se tornaram das maiores do mundo, porque foi a força que impuseram goela abaixo de povos, e o fazem até hoje. A igreja de Cristo tem crescido porque o amor do Senhor está sobre nós. Que Jesus disse: se baterem na tua face, entrega outra. Sabe o que isso significa?
Não faça da mesma forma, faça de forma diferente. Demonstre o amor. Deixe o amor de Deus agir, mover, vencer, atuar, porque Ele é Senhor. Você crê que Ele existe? Você crê que Deus está trabalhando? Você crê que Deus está fazendo? E que no tempo certo vai se manifestar a glória do Senhor? Se você crê nisso, deixe Deus derramar o amor dEle através de você. Glorifique ao Senhor, exalte a Ele, agradeça já pela vitória que você não está vendo, mas eu te agradeço, Senhor, porque a vitória vem. Eu te agradeço porque meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, meus parentes, eles virão, porque eu sou testemunha do teu amor sobre a vida deles. Meus departamentos da igreja têm algumas dificuldades, é o teu amor através de mim que vai atuar na tua igreja. Porque a igreja é dele, queridos. A igreja é dele. Cuidado, Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar formas. Deus vai te dar meios, métodos. Deus vai te... E de repente Ele já te deu. Ele já te deu. E tem alguns aqui que são teimosos. Oh, Senhor. Curve a sua cabeça. Obrigado por tua bondade, por teu amor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo, tu és aquele que esquadrinha o nosso andar, o nosso viver, a nossa mente. Tu sabes exatamente como estamos vivendo e o que nós estamos sentindo. Exatamente. Senhor, diante desta tua palavra, Senhor, transforma-nos segundo a tua vontade, para a glória do teu nome. Que nós possamos mudar de atitudes, que nós possamos conseguir enxergar a nós mesmos e gerenciar as nossas emoções diante das adversidades da vida, Senhor. Mas que ela seja gerenciada pela tua palavra, o conhecimento da tua palavra. Espírito Santo, desperta em nós a vontade de estarmos sempre diante da tua palavra. Continua conosco, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Quanto tempo nós vamos precisar, irmão? 2 minutos? Irmãos, olha só. Deu pane na mesa de som. Então ele vai ter que resetar. Para resetar, serão 2 dias, não é brincadeira. Ele vai precisar de 2 a 3 minutos. Mas aguarda um pouquinho, nós vamos ter esse tempo. Só um minutinho. Porque nós vamos fazer algo diferente aqui. Vamos aproveitar esse tempo. Nós não vamos desperdiçar esse tempo, nós vamos ganhar esse tempo. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Você crê que Deus está trabalhando? Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, por não discernirem, há entre vós fracos e doentes, e muitos que... Irmãos, olha aí para quem está do teu lado e à sua volta. Dá uma olhadinha para ele, dá uma olhadinha para ela. Você viu aí quem está aí? Você conhece o coração dele? Conhece o coração dela? A gente não conhece. Mas eu queria que você... Nós vamos fazer aqui uma... Me perdoe a palavra, mas uma baguncinha santa. Faça um círculo aí. Onde sentado, vira para trás, vira para quem está perto assim. Faça um círculo de pessoas que você possa estar orando. Faça um círculo aí onde você possa estar orando. Veja essas pessoas aí próximas a você. Você vai orar, coral, todo mundo. Isso, aqui no púlpito. Esse período que nós vamos ficar sem som. Nós vamos estar buscando a face do Senhor, nós vamos interceder uns pelos outros. Você vai ser usado, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Você será usado pelo Senhor agora. E é provável que existam curas aqui, porque o Senhor vai te usar para falar, para mexer, para curar com pessoas que estão aqui essa noite. Nem que seja coisas da alma, mas o Senhor vai promover curas essa noite. Oremos ao Senhor uns pelos outros. Eu quero ser, aleluia, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.
Cante isso com o coração. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você pode aplaudir ao Senhor.